muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado, então, a gente traz um novo tema e com a ajuda dos nossos especialistas, esclarecemos aí, trazemos informações para você de casa que nos acompanha fielmente na telinha da SIC, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Bom, a campanha Setembro em Flor vem somar na busca pela prevenção e divulgação de informações sobre os cânceres ginecológicos que acometem o aparelho reprodutor feminino e que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, resultam em mais de 32 mil casos por ano, só aqui no Brasil. Então, para nos esclarecer sobre este assunto, a gente convidou a oncologista a doutora Poliana Andrade, que é muito bem-vinda aqui conosco. Pode chegar, doutora, seja bem-vinda. Olá, Renata. Tudo muito bem? muito bom dia a todos. Prazer em recebê-la. Muito obrigada. Vamos sentar então, doutora, para a gente conversar e entender um pouquinho sobre essa campanha, já que a gente tem várias campanhas de saúde durante todo o ano, justamente para chamar mais a atenção da população para diversos tipos de doenças, diversos problemas, né? E a Setembro em Flor também é uma dessas campanhas, né? Isso mesmo. O Setembro em Flor ele foi uma campanha idealizada pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, que é o EVA, né? Um grupo de especialistas em ginecologia e em tumores ginecológicos. E essa campanha surgiu da necessidade de conscientizar também sobre essa área que é muito expressiva no Brasil. Por quê? Câncer ginecológico, como câncer de colo de útero, ele só perde aqui no Brasil, especificamente na região norte, né, onde nós estamos, em Rondônia, só perde para câncer de mama. Então, é um câncer muito incidente. Então, dentre os tumores do trato ginecológico, a gente destaca uma campanha muito especial que é pela prevenção do câncer de colo de útero. Muito bom. E quais são as estratégias para a conscientização e também a educação que estão sendo implementadas para promover a prevenção, o diagnóstico precoce desses tipos de cânceres, dos cânceres ginecológicos? Eu destaco, né, o espaço que a mídia, né, a TV, as redes sociais trazem, ajudando nesse destaque dessa campanha, porque é exatamente isso que faz a gente difundir. Então, programas como o Viver Bem, né, e o próprio Instagram da Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Tumores Ginecológicos. Então, divulgando essa campanha através de vídeos, através de profissionais que trabalham na área, para que a gente venha conversar com a população abertamente sobre quais sintomas, o que fazer para prevenir, né? E eu destaco exatamente, principalmente, uma campanha que foi feita agora em 12 de setembro, no Congresso Nacional, né, que foi um fórum voltado para a conscientização dos tumores ginecológicos. Então, foi feito no Congresso Nacional, ali onde temos a Câmara dos Deputados e o Senado, onde foi discutida várias políticas para ampliar o acesso à prevenção, né, o acesso à vacina contra o HPV, a gente vai falar sobre isso. Ampliar o acesso aos exames, como o Papa Nicolau, preventivo do colo de útero, além de outros exames de prevenção e acesso a consultas em saúde feminina. Mas confesso que é diferente do Outubro Rosa, né? A gente vê mais notoriedade ali para o Outubro Rosa. O Setembro Amarelo, confesso que eu ainda não conhecia. Então, assim, falar sobre esse assunto, trazer essas temáticas para a mídia, as unidades básicas de saúde e tudo mais, o Ministério da Saúde, é importante que a gente dê também essa atenção, assim como a gente dá atenção para o Outubro Rosa, né, doutora? Com certeza, exatamente por essa característica de ser o segundo câncer mais frequente. Então, a gente tem o Outubro Rosa já bastante sólido, né, como campanha. Então, trazer isso para outros cânceres também, né, outros cânceres frequentes, como o câncer de colo de útero. Então, a gente destaca a importância do conhecimento pela população. Esse é o sentido de ter cores. As cores é mais para lembrar. Então, o rosa é para lembrar quando fala Outubro Rosa. E só reforçando Setembro em Flor, né? Até me confundi com tantas campanhas aí relacionadas à saúde, porque a gente também tem o Setembro Amarelo. Isso mesmo. Mas, assim, evidenciar o Setembro em Flor, assim como a gente trata o Outubro Rosa também,
é de suma importância. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Então a cor é mais para a gente tentar lembrar, reforçar ali, atenção, trazer um lembrete, né? trazer a atenção da população para isso. Novembro Azul, aí você já lembrou de próstata, e assim a gente vai conscientizando. E separa em meses, mas não porque o mês de outubro... Tem que ser trabalhado o ano todo, né? Tem que ser trabalhado o ano todo, mas acaba separando para reforçar essas campanhas e a importância delas. Então, a gente tem aí, quais são os principais cânceres ginecológicos mais comuns e como eles diferem um dos outros? A gente separou, então, para você entender um pouquinho mais sobre o Setembro em Flor. O primeiro, tumor de colo do útero. São 17 mil casos a cada ano. Inclusive, este é o que a gente trata também no Outubro Rosa, né, doutora? No reforço do Outubro Rosa. A gente acaba, né, aumentando, pegando carona no Outubro Rosa para falar também de colo uterino, porque ele não tinha um mês específico para tratar dele. Então, agora a gente está trazendo isso devido à importância, né, devido à frequência desse tumor. Na população, a gente tem trazido um mês, então, de conscientização para destacar ainda mais. Porque a gente fala muito do Outubro Rosa e lembra de mamografia, então a gente quer trazer isso para setembro e todo mundo lembrar que pode ser o mês de setembro, seu mês do Papa Nicolau naquele ano. Então, lembra que você tem que fazer a prevenção também, não só mamografia, mas também o Papa Nicolau. E os índices de mortalidade, a gente não pode falar da incidência, porque isso o controle não está tanto nas nossas mãos, é mais uma questão de diagnóstico precoce. Poderia ser menor se houvesse uma adesão maior a essa rotina do Papa Nicolau, né, doutora? Porque é ele hoje o principal exame para o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. Vou até detalhar aqui a história natural da doença. Então, a gente fala de câncer de colo de útero porque é o principal. O Setembro em Flor, ele também engloba, né, tumores de vulva, de vagina, né, vulva, a região externa do nosso órgão sexual feminino, vagina ali a parte interna, o colo de útero, que é o principal câncer ginecológico, e a gente engloba também ovário nessa campanha. Lembrando que a gente destaca o colo de útero pela frequência dele. Então, e por ser um câncer altamente prevenível. Por quê? O câncer de colo de útero, 90% dele está associado à infecção pelo vírus HPV. Então, vem daí o reforço da prevenção. O vírus HPV ele pode ser prevenido através de uma vacinação, né? Então, a gente tem uma vacina disponível no SUS que previne a infecção pelo HPV. Então, previne tanto câncer quanto verrugas genitais também, que também é outro problema que traz o vírus HPV. 90% desses cânceres de colo de útero, então, estão relacionados. Meninas de 9 a 14 anos, elas devem ser vacinadas pela vacina contra o vírus HPV. Então, é uma responsabilidade dos pais, né, e responsáveis levar essa criança para vacinar, né, dos 9 aos 14 anos, meninas e meninos. Então, e para gente que não pegou essa fase, porque é de 2014 para cá, vem essa vacina. Como controlar muito mais, né, nos próximos anos, né, por conta da vacina. Isso mesmo. A gente vai seguir falando sobre os demais tipos de cânceres englobados por essa campanha depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa não saia daí. Já de volta com o nosso programa, hoje falando da campanha Setembro em Flor e recebendo a doutora Poliana Andrade, que é oncologista, que está nos ajudando a entender um pouquinho desta campanha e dar visibilidade para que você de casa saiba como se prevenir, como fazer diagnóstico, qual é a necessidade de você buscar ali um profissional e o quanto é importante o diagnóstico precoce de qualquer tipo de câncer. Então, a gente tem uma gama de possibilidades aí para você cuidar da sua saúde e fazer esse acompanhamento. No bloco anterior, a gente estava mostrando, certo, doutora, os principais tipos de câncer englobados por essa campanha. O primeiro deles é o câncer de colo de útero. E a gente tem outros tipos de cânceres. Então, a gente tem o tumor de ovário, que é diagnosticado tardiamente em 75% das pacientes. A gente tem ainda, dentro do Setembro em Flor, o tumor de endométrio. 20% dos registros são diagnosticados em mulheres entre 40 e 50 anos. Temos também nesta lista
o próximo tumor, que é o tumor de vulva. 40% das incidências estão relacionadas ao HPV, que você reforçou bastante no bloco anterior, né, doutora? A existência da vacina que está disponível no SUS, preconizada aí para este público, que é o público que entende-se que não teve um primeiro contato sexual. E tem ainda, por fim, o tumor vaginal. O tabagismo é uma das principais causas. São os 5 principais tipos, então, englobados por esta campanha, né? São os 5 principais tipos. E aí a gente pode destacar, né, os sintomas desses tumores ginecológicos, né? O principal é sangramento. Então, se você tem um sangramento anormal, ou seja, um sangramento fora do seu período de menstruação, né? Um sangramento menstrual, por exemplo, que se prolonga por muito tempo, mais do que o normal, ou não era a época de eu menstruar e estou sangrando. A menstruação pode até não ser tão regulada, mas se ela passar muito do limite, é um sinal de alerta. É um sinal. Você deve procurar o ginecologista. Está muito bagunçado ali o calendário, tem que procurar. Tem que procurar. Porque todos eles, doutora, podem ter o sangramento como sintoma? Todos eles, todos os tumores ginecológicos, eles podem cursar como sangramento como primeiro sintoma, por exemplo. Sangramento, dor na relação sexual, né? Também é um sinal de alerta. Então, não só para câncer em si, mas para outras doenças como a endometriose, que também tem tratamento e tem, né, melhora na qualidade de vida das pacientes quando tratadas. E outros sintomas que a gente pode ter também é aumento do volume abdominal, principalmente nos tumores de ovário, que infelizmente eles são tumores silenciosos e eles acabam sendo diagnosticados tardiamente, esse 70% que você falou aí, tardiamente, porque ele vai dar sintoma quando já está um pouquinho mais avançado, então com aumento do volume abdominal, com dor na região do baixo ventre, na região embaixo da barriga, né, e dor na relação sexual, como eu falei, além desse sangramento anormal, que é o sangramento fora do período menstrual, ou muitas vezes mulheres que já estão na menopausa e tiveram um sangramento. Isso não é normal. Precisa procurar um médico ginecologista e ser avaliado. Sangramentos fora do período menstrual, principalmente paciente que não menstrua mais, fora do período reprodutivo, então mulheres que estão na menopausa, não é normal. Precisa procurar um médico, ser avaliada por um ginecologista experiente. Olha aí o alerta feito pela doutora, então. E quais são os principais fatores de risco associados aos cânceres ginecológicos, como câncer de ovário, câncer de útero e câncer de colo de útero? Então, vamos colocar ali para o pessoal de casa entender com a gente, para a doutora explicar então para o público um pouco mais sobre essa campanha, né? A gente tem como prevenção a vacina contra o HPV, certo? Que está disponível no SUS. O uso de preservativo também vai ajudar, né, doutora? Sim, perfeito, porque ambos eles previnem contra a infecção pelo HPV. Né? Entre os tipos de câncer, a gente teve um também que chamou a atenção para a questão do tabagismo, né? Então, tabagismo, parar de fumar também pode ser uma boa saída. Sim, o tabagismo, o fumo, né? O hábito de fumar, ele está relacionado a 90% dos cânceres em geral. E o ginecológico, ele não é diferente. Então, câncer de vagina, câncer de vulva, da parte externa do órgão sexual feminino, câncer de útero e o próprio câncer de ovário, ele está relacionado ao hábito de fumar. E assim como para todas as doenças, quando a gente fala de qualidade de vida, uma das formas de prevenir esses tipos de cânceres também é a questão da alimentação saudável. E ainda, entre os tópicos, a prática de atividades físicas. Essa casadinha, ela vale para tudo na nossa vida, né, doutora? Acho que, como você bem falou, para a qualidade de vida, né? Então, para reduzir, principalmente por quê? Porque reduz a obesidade. Então, se você está com o seu peso, né, sua massa magra em bom estado, seu peso reduzido, você reduz a chance de vários tipos de câncer, entre eles o de útero e o de ovário, o de mama também, né, que é o mais frequente entre as mulheres, assim como também o de intestino, né? Então são tumores altamente relacionados à obesidade, ao aumento de gordura visceral, né, gordura dentro dos nossos órgãos internos.
Então, a casadinha exercício e a alimentação saudável, ela previne não só câncer, mas também vários tipos de cânceres, mas também previne uma saúde, inclusive cardiovascular, e até sua qualidade de vida quando você faz exercício físico, né, melhora no geral. Eu estava questionando sobre fatores de risco. O do colo de útero, a gente sabe que um dos principais fatores de risco é a questão do HPV. Mas quais outros fatores de risco existem para estes tipos de cânceres, doutora? Outras infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, né? A gente sabe que os pacientes que eles têm diagnóstico de AIDS, né? Que é a doença, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que vem através da infecção pelo HPV, eles têm a imunidade mais baixa. Então, a imunidade mais baixa, ela favorece também o desenvolvimento de câncer do colo uterino, assim como outras infecções sexualmente transmissíveis e outras doenças que baixam a imunidade. Tanto que no SUS, além dessa faixa etária de 9 a 14 anos para meninos e meninas que vacinam, as mulheres com imunidade deprimida, então, tem algum laudo ali de alguma doença relacionada, que né? tem imunossupressão por algum motivo, faz um tratamento, né, reumatológico às vezes para diminuir a imunidade com um corticoide a longo prazo. Ela pode até ter iniciado a vida sexual, mas de repente pode não ter tido contato com o HPV, porque são inúmeros, o mais grave, porque são inúmeros tipos. Exato. Então essa mulher que é imunossuprimida, seja pelo HIV ou por outra causa, e ela tem isso atestado, ela tem direito a vacinar até 49 anos, diferente da maioria da população. Hereditariedade também, doutor, ou não? Hereditariedade está principalmente relacionada a câncer de endométrio, que é do corpo do útero, né, diferente do colo de útero, e câncer de ovário, principalmente esses dois. Muito bem, a gente vai entender um pouco mais sobre este assunto. Como é feito o diagnóstico precoce dos cânceres ginecológicos e por que é tão importante a gente falar deste tema. Você vai saber depois do intervalo, é bem rapidinho. Fique conosco, a gente volta já. De volta, então, com o nosso programa hoje falando sobre Setembro em Flor, e a gente entendendo sobre diversos tipos de cânceres que são abordados nesta campanha, e recebendo a doutora Poliana Andrade, que é oncologista, que está nos ajudando aí com várias dicas para você ficar atento aos primeiros sinais, que hábitos você deve ter aí para fazer a diferença na prevenção e o diagnóstico. Para que o diagnóstico seja precoce dos cânceres ginecológicos, que tipo de exames são realizados além do preventivo, doutor? E por que é tão importante? Como o próprio nome diz, né, o preventivo. Ele consegue não só diagnosticar o câncer em si, né, o câncer de colo de útero, no caso, como ele consegue fazer procedimentos que previnem o desenvolvimento. Porque quando eu faço o preventivo, o que é feito, né? O ginecologista, ele olha, né, através ali do canal vaginal, ele olha o formato do colo uterino, vê se tem alguma alteração. Naquele formato, ele também coleta, né, material e manda para o laboratório. Nesse material que é mandado para o laboratório, a gente analisa se a paciente ela já teve, além do contato com o HPV, se ela tem aquele HPV nas células do colo uterino. Então, isso é através da captura de DNA, que a gente chama. Então, a importância de manda para o laboratório olha lá e vê se tem o DNA do HPV, daquele vírus. Então, se tem o DNA do HPV lá, a gente sabe que aquela paciente ela tem um risco mais aumentado de desenvolver câncer de colo uterino. E aquela paciente ela é acompanhada direitinho, anualmente, pelo ginecologista, não pode faltar. Se você faz aquele teste e dá negativo, você pode ficar até 5 anos sem precisar fazer o preventivo. Por quê? Por que motivo isso? E até uma coisa que eu quero destacar aqui. O HPV, ele desenvolve doenças, não é naquele momento do contato. Ele fica ali alojadinho por anos, pode ficar 5, 10 anos para que ele venha desenvolver uma verruga, para que ele venha evoluir para um câncer. Então, por exemplo, eu não tenho relação sexual há 10 anos, eu preciso fazer o preventivo? Precisa.
porque assim, em algum momento você já teve algum contato sexual, né? E a gente fala não só de sexo entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem também, porque o HPV ele também está relacionado com cânceres, por exemplo, do canal anal, né? Cânceres de orofaringe, né? O sexo oral também, então a vacina acaba prevenindo para outros cânceres também, falando disso. Mas então o preventivo ele consegue identificar a presença do vírus e, além disso, ele consegue identificar lesões precursoras do câncer. Então, lesões que ainda não viraram câncer e retirar. Então, por isso que ele é tão importante. Então, se você faz o preventivo e retira uma lesão que a gente chama NIC, que é uma lesão in situ, ela não vira um câncer. Ela não vira um câncer. Você preveniu ali uma lesão, retirou, o ginecologista tirou antes que ela viesse a se desenvolver. Então, essa é a importância desse exame. Então, identificar a presença de HPV, tirar lesões que, porventura, poderiam evoluir para um câncer. É bom a gente poder esclarecer, né, na cabeça das mulheres, normalmente, porque a gente nunca pensa na possibilidade daquilo acontecer conosco. Isso. Então, se a gente acha, de repente, que é para monitorar infecções, corrimentos, não, é algo muito mais importante do que isso, né? Muito. E você percebe que com o preventivo são diversos instrumentos que, de fato, você pode agir ali antes de qualquer coisa, de fato, acontecer, né, doutora? Isso mesmo. Então, não tenha medo. Essa é a palavra, porque não é porque você vai fazer o exame que você vai encontrar um câncer. Você pode encontrar lesões antes de desenvolver o câncer e se prevenir e ser tratado antes mesmo que ele apareça. Então, essa é a importância dos exames preventivos. Então, visite seu ginecologista, seu médico de rotina, você mulher, não deixe de fazer seus exames preventivos. Então, exame do ginecológico, exame do preventivo do colo uterino, quando indicada, né, que a gente vai falar em outro momento sobre isso, a mamografia, ultrassom das mamas e outros exames. Então, não tenha medo, tenha profissionais que você confie para te acompanhar. E, felizmente, a gente também está tendo um avanço aí, né, de toda a estrutura de saúde aqui na nossa região. A gente está vendo, vamos colocar na tela então, algumas imagens da Oncoprêmio, que é a nova clínica de oncologia do Hospital Pronto Cordes, favorecendo a nossa população, né, doutora? Porque a gente tem esse tipo de serviço, esse acesso aqui na nossa região, né? Para quem precisa, para quem necessitava desse tipo de atendimento, certo? Isso mesmo. A Oncoprêmio ela foi idealizada exatamente pela necessidade de fornecer um serviço de excelência e de qualidade, né, para que a população de Porto Velho merece, né? Então, é uma clínica que conta com profissionais extremamente qualificados e capacitados para atender na prevenção e no tratamento do câncer. Então, é completa, é tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Isso mesmo. A gente conta com equipes tanto de mastologia, de oncologia, de hematologia, da parte de cirurgia oncológica. Então, se você tem algum sintoma, né, se você tem alguma dúvida sobre a área, se você quer realizar exames preventivos, nos procure, né? Nós estamos para te orientar, para te ajudar em todas as fases do processo. E é uma clínica dentro da estrutura do hospital, separada só para esse tipo de serviço, só para esse atendimento. Separada somente para esse tipo de serviço. Que legal. Então, a gente dispõe, como o hospital é muito completo, né, você acaba conseguindo fazer tudo dentro de uma estrutura só. Então, os exames, né, as tomografias, exames de sangue, então tudo dentro de uma unidade só, o que facilita muito o cuidado do paciente. Parabéns a todos, viu, doutora? A gente sabe que o câncer ele é uma doença que esgota emocionalmente também, Exato. tanto o paciente quanto a família. Às vezes o deslocamento para outra cidade é algo que causava ferindo mais aquela sensibilidade daquela pessoa e daquela família. Então, realmente, é algo que favorece muito a nossa região. Vamos deixar seu contato no Instagram, doutora, para quem de casa quiser, de repente, saber mais sobre este assunto, sobre a clínica, sobre outros temas relacionados
aos cânceres. Então tá aí, doutora.poliana.oncologista, lá você está sempre abordando esse tipo de tema, né? Sempre abordando, né? A gente trabalha com educação nas mídias, né? Através do próprio Instagram e também de outras redes, né? Veja como a TV e também como canais do YouTube, podcast. Então, nossa missão é educar e divulgar conhecimento para que a gente empodere as pessoas, né? A cuidar da sua saúde, cuidar melhor. Informação é poder. Obrigada, viu, pela sua participação. E agradecer também a Celibras mais uma vez por estar conosco, nos ajudando a levar essa campanha tão importante a todos os públicos, a dar notoriedade para o Setembro em Flor. E agradecer a você de casa que ficou ligadinho com a gente até agora. Obrigada pela sua companhia. Sábado que vem nós estamos de volta. Ótimo final de semana. Tchau, gente.